Senhor presidente dessa sessão, deputado João Paulo Rilo, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Câmara, durante o período da ditadura militar, nós que nos opusemos a ela, fazíamos jornais em mimeógrafo a álcool, instalávamos equipamento de som para, de alguma maneira, fazer as nossas vozes chegarem a um público maior e, com frequência, também instalávamos alto-falantes junto às igrejas para não apenas noticiar fatos daquelas comunidades da periferia de São Paulo, mas, de alguma maneira, chamar a atenção para problemas destas comunidades que estavam sendo literalmente abandonadas pelo poder público. Agora, recentemente, em março, recebi um comunicado no meu gabinete das pessoas que residem na favela São Remo, anunciando que estavam instalando a Rádio Poste para a primeira transmissão desta rádio instalada por meio de um alto-falante pendurado no poste da rua principal da favela São Remo. Se nós observarmos, nós vamos observar também que várias regiões aqui da cidade de São Paulo não contam ainda hoje com uma rádio comunitária regularmente funcionando. Eu pedi à minha assessoria que fizesse um levantamento junto ao Ministério das Comunicações e constatei que nós temos hoje 25 rádios comunitárias com licenças definitivas no município de São Paulo. E, ao lado delas, há outras 9 que aguardam a sua regulamentação ou utilizando-se de licenças provisórias, em fase de licenciamento, em procedimento de emissão de licença provisória, entidades em débito com a Anatel e que estão regularizando ou que aguardam a publicação do decreto legislativo competente. Vejam que numa cidade com o porte de São Paulo, com a sua complexidade, com as suas demandas sociais e com imensa capacidade de mobilização de vontades por mudanças, nós temos ainda regiões e bairros da cidade que são obrigados a recorrer a uma rádio poste para poder democratizar estas modalidades de comunicação. Eu quero, nesse pronunciamento, ao mesmo tempo em que elogio a iniciativa das lideranças comunitárias da favela São Remo e aquelas que se organizaram em associações, movimentos para a instalação de rádios comunitárias, abordar esse tema de uma maneira mais ampla, porque o que nós temos hoje no país é uma concentração de detentores desses meios de comunicação mediante concessões do poder público, com participação do Congresso Nacional e também de ministérios, nas mãos de poucos grupos econômicos que manipulam a mídia com interesses empresariais e, frequentemente, formam opinião na sociedade brasileira em desacordo com o debate e as expectativas que a população tem em relação a diversos temas. Com frequência, estas ações têm muito mais um cunho propagandístico, muito mais de maneira a chamar a atenção para um problema do que propriamente para propiciar um debate mais aprofundado sobre quais são as expectativas da população em relação a esse problema, quais são as medidas que vêm sendo tomadas pelo poder público, seja em âmbito do Poder Executivo ou mesmo do Poder Legislativo. Recentemente, em entrevista concedida à Carta Maior, o Julian Assange diz o seguinte, que nós não podemos confundir liberdade de expressão com liberdade de extorsão, no dizer do presidente Rafael Correia, e que ele propõe que nós façamos um debate sobre qual tem sido a ação das grandes corporações midiáticas atuando num segmento do mercado que deveria ser pautado por outras características, ou seja, nos meios de comunicação, a transparência, a responsabilidade informativa e a diversidade são cruciais.
uma das maneiras de lidar com isso era abrir o jogo para que haja um incremento massivo de meios de comunicação no mercado. Então, o debate que se faz hoje na sociedade brasileira é por que nós temos essa concentração de poder em mãos de poucos grupos empresariais que detêm as concessões feitas pelo poder público, seja da rádio, da televisão, dos jornais, e de que maneira nós poderíamos democratizar o acesso a esses meios de comunicação e massificar os vários mecanismos de comunicação, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, libertando, inclusive, a capacidade de criação da sociedade civil e de entidades populares que hoje não podem instalar uma rádio comunitária, não podem ter uma TV comunitária, porque estão sujeitas a tal sorte de restrições que isso acaba vindo em detrimento da participação, do controle público e da melhoria do processo democrático em nosso país. Senhor presidente, eu solicito que cópia desse pronunciamento seja encaminhada ao ministro das Comunicações. Muito obrigado.